Senhor Presidente da Junta, senhoras e senhores membros do Executivo, senhores membros da Assembleia, senhores dirigentes da freguesia e colaboradores, senhores fregueses, minhas senhoras e meus senhores, evocamos hoje mais um aniversário da Revolução dos Cravos e também do Dia do Trabalhador. Por ser esta a última comemoração do Dia da Liberdade e do Trabalhador deste mandato, não podemos deixar de nos dedicar um pouco mais do que seria e tem sido hábito a uma breve, mas sentida reflexão sobre a liberdade e o seu estado no Estado e no Estado em que a vivemos e encaramos de forma democrática. Celebramos ainda os 50 anos do poder local em Portugal, algo que nos deve orgulhar enquanto agentes ativos do mesmo e responsáveis políticos, reconhecendo que talvez seja este o momento de extravasarmos essas tenues fronteiras e alargarmos os nossos horizontes, ou não fôssemos grande parte de nós, filhos, pais ou netos da madrugada. Com a facilidade de um deslizar de ecrã tátil, tão comum à era digital, deslizamos livremente até às margens do pensamento que nos julga sem nos conhecer, ou que nos julga conhecer pelo que vê. É assim que somos julgados por outros e que julgamos os outros. Porque é fácil. E assim chegamos com facilidade ao lugar comum onde nós, os que exercemos funções públicas, somos tão maus quanto todos os que demais connosco, ou melhor, como nós exercem ou exerceram funções públicas. Julgar os outros é dizer que esses escolhidos acabam por ser um tipo de estirpe supra-humana que, com a sua sapiência, a sua gnose extrema, se sobrepõe regurgitantemente aos ignóbeis governados. Mas será justo? Será que todos devemos ser medidos pela mesma bitola? Afinal, onde está o princípio da igualdade? Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a liberdade, a igualdade, a fraternidade são os princípios basilares que nos permitem expressar e defender as nossas ideias em sociedade. Isto é, com regras claras e precisas. Vejamos, a nossa liberdade termina precisamente onde começa a liberdade dos nossos concidadãos. A nossa igualdade reside no direito que nos assiste em termos de tratamento quanto aos nossos semelhantes, tratando os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. A fraternidade, a capacidade de, como irmãos, conseguirmos viver em sociedade e respeitarmos as liberdades e os direitos ou igualdades dos nossos concidadãos. Mas então, onde fica a igualdade de oportunidades? E a justa distribuição da riqueza? E o fim da pobreza? Não queremos acabar com os ricos, mas sim com os pobres. Queremos melhores condições de vida para as pessoas. Queremos melhores condições de vida. E por isso temos que começar não por julgar e por condenar os outros. Façamos sempre o mais difícil dos exercícios, que é colocarmos-nos na posição do outro. Esse é o grande desafio. Que fica máxima: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Porém, passado mais de meio século da Revolução, Portugal hoje compete com países muito desenvolvidos na Europa, cujas democracias são mais maduras e mais desenvolvidas e com uma outra força económica que Portugal. Competimos até onde podemos. A verdade é esta. Muito há a fazer e a história tem sido profícua a demonstrar que, de tempos a tempos, a demagogia, de esquerda ou de direita, quando chega ao poder, sempre, ou quase sempre, por via do voto popular, pelo menos uma primeira vez, galga todas as fronteiras do razoável e transforma a sociedade mais justa, fraterna e solidária na mais perigosa e demoníaca nação capaz de lançar o pânico e causar a destruição ou de ameaçar a paz a nível mundial. Por isso, somos livres para dizer, 25 de Abril sempre, demagogia nunca mais. Minhas senhoras e meus senhores, o problema está quando os demagogos não são o nosso maior problema. É que há que manter a liberdade para que as gerações vindouras, para aqueles que, pela violência de guerrilha urbana, pretendem tomar de assalto as nossas vidas. Ser livre é não ter medo, e há quem no mundo tenha por objetivo instaurar na nossa mente
e no nosso modo de vida o terror, o medo. Temos de preservar a nossa liberdade para que possamos sempre combater o medo. Deixei como que cair as ideias inicialmente abordadas da igualdade e da fraternidade, tão só para pegar nelas aqui. É que hoje comemoramos o 25 de Abril, a Revolução dos Escravos, o Dia da Liberdade. Para a manter, a liberdade, não podemos deixar de nos olhar uns aos outros como iguais. Não podemos deixar de tentar a todo custo, e por muito que isso custe, olhar para o nosso semelhante e conceder-lhe o benefício da dúvida livremente. Portugal, povo que ao longo dos séculos exportou pessoas, tem de continuar a ser um exemplo no mundo para demonstrar que é uma nação, um povo de brandos costumes, integrador, respeitador, livre e que luta pela igualdade de forma fraterna. Já passaram 500 anos desde que um povo à beira-mar plantado decidiu avançar por mares nunca antes navegados, ou se preferirem uma visão menos romântica, um povo que partiu em busca de uma vida melhor. Mas os tempos mudaram e esse povo que mudou o mundo, que cruzou oceanos e que tantos feitos alcançou, também se adaptou e também mudou. Um povo que com dificuldade ao longo dos tempos evoluiu e consegue, como já mencionei, lutar taco a taco com nações maiores, mais fortes e mesmo assim sair vencedor. Um povo, uma nação que tem a obrigação de receber aqueles que aqui querem construir ou reconstruir a sua vida, que como os nossos antepassados, com tudo ou com nada que deixaram para trás, nos abraçam com a força que têm e se entregam às sortes. É difícil, sim, claro que é, mas se fosse fácil, deixaríamos para os outros. Portugal está hoje melhor que em 1974 e estou certo que estará melhor dentro de uns anos. Mas muito há a fazer no mundo que nos rodeia. É hora de nos juntarmos e de exportarmos também o nosso espírito combativo e lutador para que o mundo saiba que, para além do futebol, do fado, para além de um povo que não se governa nem se deixa governar, há um povo livre, fraterno e solidário. Ao longo dos últimos 20 anos, tenho dedicado parte do meu tempo ao poder local autárquico na cidade de Lisboa. Ao longo dos últimos 8 anos, tenho tido o privilégio de presidir esta Assembleia de Freguesia. Antes, tive a oportunidade de passar também por outra freguesia da cidade, onde durante 8 anos pude também exercer essas funções da melhor forma que pude e que sei. Marvila e Lisboa são hoje uma freguesia e uma cidade melhores do que as encontrei há 8 anos. Com novos desafios, mas também mais bem preparadas para os enfrentar. Estou certo que o futuro de Marvila e de Lisboa será um futuro risonho, feliz e próspero. Ontem vivemos horas de incerteza. No meio do caos, a tranquilidade, a serenidade e a certeza sobreveio. E de novo, o sentimento de que se seguiria seria melhor do que aquilo que passou. Mas esta serenidade, esta tranquilidade, são fruto de saber estar na vida pública com um sentido de dedicação à causa pública. Desculpem, mas... Mas na vida, como na política, temos de saber estar e temos de saber parar. Temos de saber dizer não. Temos de travar os combates mais difíceis. Aqueles que à partida estão perdidos, mas aqueles que são mais relevantes e onde os mais importantes valores podem estar em perigo. Longe do facciosismo e da partidarite aguda que tolda e cega os políticos mais incautos, onde o mais importante é defender de longe os valores mais importantes, os valores de Abril. Para tal, não implica estar-se eleito. Para tal, implica estar-se atento e disponível. Ao longo destes anos em Marvila, pude conhecer e aprender muito. Por estes motivos, não continuarei a exercer qualquer cargo político e eletivo na freguesia no futuro e levo por isso Marvila comigo, no único sítio que poderia, junto ao coração. Viva a liberdade, viva Marvila, viva Lisboa e viva o 25 de Abril. Muito obrigado.